Só para vocês ficarem um bocadinho cientes do que é que o Paulo anda a fazer e qual foi um pouco do seu percurso de vida, eu vou só pedir à Joana para ela nos falar um pouco do Paulo, uma biografia muito breve, muito curta. Muito obrigada, Ana. Então, o Paulo Moreira é especialista em inteligência emocional, possuindo especializações nas três maiores correntes mundiais da inteligência emocional. Doutorado em Psicologia das Emoções e Bem-Estar na Universidade Católica e mestre em Psicologia Cognitiva e Social pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. É autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática e do livro Gerir Emoções, um guia prático. Fundador da marca Treine Inteligência Emocional e CEO da empresa EQ Training, que é a empresa líder nacional na prestação de serviços e formações na área da inteligência emocional, contando com vários clientes, tais como o Banco Santander, a Nestlé, Bosch, Jerónimo Martins, Philip Morris, Altice, o Futebol Clube do Porto, Europcar, Cruz Vermelha, entre outros. É professor e formador convidado em várias universidades portuguesas, tais como a Universidade do Porto, a UTAD e o IFSCTE. É coordenador científico da especialização avançada em inteligência emocional em alta performance no Instituto CRIAP e é apresentador do podcast Inteligência Emocional, o podcast, que já ouvi e recomendo, que é muito interessante. E passo a palavra então ao Paulo. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, estou aqui um pouco rouco, que o Covid decidiu visitar-nos aqui a casa, por isso peço desculpa por isso, mas estamos bem, é apenas mais aqui a parte da voz. É um prazer estar aqui convosco nesta excelente iniciativa e o meu grande objetivo da minha mini palestra é falar sobre inteligência emocional, que é aquilo que eu falo mais, e tentar entender aqui a ligação entre a inteligência emocional e a saúde mental e esta minha exposição, eu vou pedir sempre a vossa ajuda. Eu vou colocar algumas questões que utilizem o chat para não ser meramente expositivo, não ser aqui um pouco uma seca, não é? É bom ver esta partilha de ideias. E eu quero-vos, no fim, deixar aqui uma ideia prática de como é que podemos, na prática, desenvolver a nossa inteligência emocional e, com isso, aumentar a nossa saúde mental, ou desenvolver a nossa saúde mental. Então, vou fazer aqui a partilha do meu ecrã. Ahm, Quando tiver poderes para isso, diz que não consigo. Joana, depois puderes ajudar. Agora já deves conseguir, Paulo. Agora já tenho poderes. Não, Ok, já tens poderes especiais. especiais. Obrigado. Então. Confirmem só se estão a ver aqui a minha foto de Exatamente, sim. braços cruzados como alguém que não está a fazer nada. Não é? O meu avô sempre me dizia isto: braços cruzados é porque não gosta de trabalhar, mas agora está na moda. Pronto, então, vamos falar sobre o tópico de inteligência emocional, mas quero fazer aqui a ponte da saúde mental para a inteligência emocional. Quando se fala em saúde mental e em doença mental, parece que é quase um produto. Ou seja, ou temos a doença mental ou estamos bem, não é? Saúde mental. É como se a saúde mental fosse a ausência de doença mental. Aliás, era uma definição que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já há muito tempo, acho que desde a década de 90, mudou esse paradigma, essa definição. Hoje em dia a saúde mental é muito mais do que a ausência de doença mental. E a doença mental atinge cada vez mais portugueses, e não só portugueses, a nível mundial. Há vários autores que estimam que uma em cada duas pessoas teve ou irá ter alguma doença do foro psiquiátrico. Então é uma coisa que assombra-nos a todos. E a doença mental e a saúde mental é um contínuo, não é? Então nós podemos estar mais para o lado, digamos, da doença mental e podemos desenvolver, digamos, mais a nossa saúde mental. É sempre um contínuo, nós encontramos hoje no momento atual numa linha desse contínuo, num ponto desse contínuo, e é nosso interesse, não é? Para nós e para a sociedade, temos aqui empatia, falo aqui sociedade, o cérebro social, gostei muito desse exemplo, a caminhar para uma maior saúde mental. Existe uma investigadora cada vez mais conhecida na área das emoções, que é a Lisa Feldman Barrett, e já agora aproveito para deixar a recomendação. Ela escreveu dois livros, mas o primeiro livro dela, que é How Emotions Are Made. Eu não sei se existe traduzido em português, peço desculpa a quem não conseguir ler em inglês, mas quem conseguir ler em inglês, How Emotions Are Made é um livro muito bom. E ela disse o seguinte: que emoção é experienciada e como essa emoção é experienciada é uma questão de foco intencional e interpretação. Pelo que a fonte
conceptualizamos este processo pode levar a perturbações relacionadas com o humor. Então isto quer dizer o quê? Cada vez mais, muitos problemas que nós temos que se deve-se a uma falta de conhecimento e regulação emocional. Então esta capacidade de nós desenvolvermos esta literacia emocional, entendermos as nossas emoções, reconhecermos as nossas emoções, sabermos utilizar as nossas emoções e geri-las, dota-nos de uma maior saúde mental, de um maior bem-estar psicológico e um maior bem-estar emocional. E para isso temos a inteligência emocional. E aqui entra a minha primeira pergunta para vocês. Eu quero fazer duas questões sobre este ponto. Primeiro, de 1 a 10, eu gostava que vocês se autoavaliassem no conhecimento que vocês acham que têm sobre este conceito de inteligência emocional. De 1 a 10, sendo 1 nunca ouviram falar, é a primeira vez, apareceu aqui agora, e 10 é do género, Paulo, por favor, desliga o microfone que eu vou tomar conta agora da apresentação. Ok, 10 é isso. Não quer dizer que eu seja um 10, mas de 1 a 10, eu sei que é subjetivo, mas coloquem no chat como é que vocês se autoavaliam no vosso conhecimento sobre a temática. Isto vai-me ajudar, durante estes minutos, também a adaptar o meu discurso e os meus exemplos. É importante para mim. Ok, interessante. A Rebeca quase que toma aqui o meu microfone. Pronto. Temos muitos setos. Temos de 3 a 9. Ok, mas posso dizer que a média desta sala está acima do que habitualmente encontro quando pergunto. Então, boa, vai ser interessante. E agora a segunda questão, que é: o que é que acham que é inteligência emocional? Coloquem a vossa definição. Eu não quero que vão ao Google fazer copy-paste. Eu quero que vocês. O que é que acham que é? Não existe uma definição consensual, isto é importante. Eu não estou à procura da melhor definição. O que é que vocês acham que é, ouvindo este conceito e com base no vosso conhecimento? Ou pelo menos, o que engloba? O que é que está dentro deste conceito? Cada vez é mais falado de inteligência emocional. E acho que vocês sabem, cada vez é mais falado, cada vez mais empresas requisitam palestras, formações nesse sentido, as escolas também são cada vez mais chamadas pela temática também em si. Então, porquê? O que é afinal a inteligência emocional? Definições curtas. E olhem também para o chat, aqui para todos os participantes. É sempre bom nós vermos as respostas para ver o que é que, as crenças que as pessoas têm sobre as temáticas. É muito importante. Isso ressoa com as vossas ou não. Então, por exemplo, temos desde a Mariana e a Joana que fala muito sobre a competência de gerir emoções. A Denise fala aqui do equilíbrio. A Helena fala do eu interior. Okay. A Alexandra dá o mote ao tema dela, não é? Identificar as nossas emoções, aqui é a autoconsciência, e depois para ligar ao processo da regulação. Comunicação, empatia. Ok, o Diogo dá aqui uma mais completa. Atenção plena, autoconhecimento, gerir o que está a sentir e interpretar. E a Mariana fala em automotivação. Então não existe uma definição consensual. Todos nós, no fim, parece que intuitivamente sabemos o que é. Eu posso dizer que a melhor definição que eu já ouvi deste conceito foi-me dado por um taxista norte-americano, que nem sequer era norte-americano, acho que era paquistanês. Eu, quando estive uma vez nos Estados Unidos a tirar uma formação sobre esta temática, essa formação foi numa das correntes, das 3 correntes, foi na Universidade de Yale, que é onde nasceu o conceito, e eu fiquei a uns quilómetros de New Haven, que é a cidade onde está a universidade, e eu apanhava um táxi diariamente para tirar a aula, para tirar esse curso, essa certificação, e eu lembro no primeiro dia, o taxista, eu entrei, começou a fazer muitas perguntas, percebeu pelo meu sotaque que eu não era de lá, e depois eu disse que era para ir para a universidade, e depois há uma parte que ele pergunta se eu ia tirar alguma formação ou dar alguma aula, ou seja, se era lá docente, e eu disse que ia tirar uma formação, e ele, quando pergunta que formação é que era, eu disse Emotional Intelligence, não é? Inteligência emocional em inglês. E ele calou-se. Agora imagina, é alguém que está sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar, várias perguntas, de repente eu digo isto e ele cala-se. O que é que eu interpretei? Que ele não sabe o que é. E então perguntei-lhe, conhece o conceito, sabe o que é? E eu lembro que ele deu uma gargalhada e disse, então não sei, eu tenho 5 filhos.
Então é preciso muita inteligência emocional, ok? Eu tenho um e já sei que é preciso. Então, inteligência emocional, uma definição que nós podemos colocar, são destes dois autores que são, digamos, os pais, as pessoas que criaram o conceito. Muitos de vós já ouviram falar de Daniel Goleman, de certeza, que foi a pessoa que popularizou o termo, mas esse livro de Daniel Goleman foi escrito em 95, 5 anos antes, existia um artigo científico com o nome Inteligência Emocional, por estes dois autores, e definem ou definiram na altura como a capacidade de monitorizar os próprios sentimentos, ok, os nossos e das outras pessoas, discriminar entre os mesmos. Aqui o discriminar, há um termo que tem sido cada vez mais estudado, que é granularidade emocional. Alguém já ouviu falar deste conceito? Granularidade emocional? Sim, ok. É um conceito que mostra que as pessoas que têm uma maior granularidade emocional tendem a ter melhores resultados a vários níveis, desde bem-estar psicológico e emocional, tomar melhores decisões. O que é granularidade emocional? São as pessoas que conseguem distinguir e diferenciar entre várias emoções. Há pessoas que dizem assim, estou bué da bem ou estou bué da mal, não é? Os jovens cada vez é mais isso. O que é isto bué da bem ou bué da mal? Ou então, um adulto, normalmente, quando se pergunta como é que te sentes, é estou feliz ou estou triste, ou estou chateado. Agora, só para perceberem, raiva é diferente de fúria, que é diferente de ira, que é diferente de irritação, que é diferente de frustração, que é diferente de indignação. Isto é um exemplo. Preocupação é diferente de medo, é diferente de ansiedade, okay? É diferente de receio. Isto é granularidade emocional. Cada emoção dá-nos uma informação. Não é apenas teórico, fundamentalmente, nós entendemos melhor o que é que as nossas emoções nos dizem, reconhecemos elas melhores, normalizamos mais essas experiências emocionais e conseguimos gerir melhor, porque nós não conseguimos gerir aquilo que não compreendemos. Então o primeiro passo é sempre este, até como a Alexandra disse muito bem, da autoconsciência, entendermos as nossas emoções, o que é que elas nos dizem. E qual é a importância deste tema? Que eu acho que é importante entender a importância, é um pouco redundante, e eu fiz algumas pesquisas. Vocês vão ao Google, escrevem inteligência emocional, vão às notícias e vão ver as notícias que eu coloquei aqui. Basicamente foi o que eu fiz. Então, notícias recentes. Esta notícia que alguns de vocês já separaram. Isto é 21 de agosto, é recente. Apostar na inteligência emocional como matéria escolar. Eu até partilhei nas minhas redes sociais esta notícia. Cada vez mais as escolas apostam nesta temática. Há mais iniciativas privadas e também públicas. Até existe um projeto que eu padrinhei, que é o Brilhantemente, do agrupamento de escolas da Guarda, que vão tentar, junto do Ministério da Educação, colocar um programa a nível nacional. Seria ótimo, como vocês sabem, quem tem filhos ainda sabe mais, seria ótimo. Então, escolas cada vez veem a importância, porque o QI é importante em vários aspectos. Não há a guerra entre inteligência emocional e QI, qual é o mais importante, são ambos importantes. Mas uma criança que não sabe lidar com a frustração, com o stress, com a ansiedade, não sabe comunicar, não sabe relacionar, ok? Isso também vai impactar o seu desempenho académico e tudo mais. Toda a parte social, a parte da empatia, né? Aqui que nós estamos no encontro da empatia, vai ter resultados desastrosos. As empresas, ok? Abril deste ano, cada vez mais as empresas, isto para quem depois procura até emprego no mercado de trabalho, as empresas cada vez mais procuram contratar pessoas que têm essas competências desenvolvidas. Eu trabalho com muitas empresas e consigo confirmar isto. Aliás, eu dei uma formação há alguns meses para alguns recursos humanos da indústria farmacêutica e um dos objetivos da formação era como é que eu consigo no recrutamento entender se alguém tem ou não inteligência emocional. Então, cada vez mais o foco é este, o interesse, e é um bom interesse, o interesse é crescente. Até os agentes do FBI, pelos vistos, gostam desta matéria. Este é de agosto também, de 2023. Quer melhorar a inteligência emocional? Antigo agente do FBI partilha 3 fatores-chave. Diz que foi Chris Voss, era um negociador internacional do FBI durante 24 anos e disse que uma das competências fundamentais era esta mesmo. Então até a malta do FBI anda atenta a esta competência, por isso acho que nós devemos também trabalhar. Não é? E até nos reality shows, eu não sei o que é o triângulo, não sei se alguns de vocês sabem, não sei quem é a Lara Muniz, mas apareceu nas notícias. Então, Lara Muniz aconselha a concorrente não tenhas falta de inteligência emocional, ok? Então, mesmo quem, eu vou aqui julgar um pouco, não é empático, mas é em forma de brincadeira, mesmo quem não percebe nada disto, também fala sobre isto. Isto para dizer que é um tema que é importante e que a sociedade vê que é cada vez mais importante, que nós devemos refletir sobre o tema, trabalhar o tema, ok? Nós ganhamos, a sociedade ganha, se nós realmente entendermos, conhecermos as nossas emoções e aprendermos a gerir as nossas emoções. E por fim,
deixo aqui uma parte mais científica. Isto, inclusive, foi uma meta-análise, é uma compilação de estudos em que eles olham para a estatística dessa compilação de estudos. E foi feito pelo ISCTE, pelo menos uma das investigadoras, e tentaram ver a relação entre a inteligência emocional e a saúde. E aqui eu até sublinhei de forma global, os resultados são encorajadores no que refere ao valor da inteligência emocional como possível preditor de saúde. Eles mediram a saúde mental, a saúde psicossomática e a saúde física. A inteligência emocional relaciona-se muito a uma melhor saúde mental e psicossomática, não tanto física. Okay? Então, desenvolver este tema é bom para a nossa saúde mental, que é o tema que nós estamos aqui a falar. Então, como é que nós, na prática, podemos utilizar esta competência para nos favorecer? Eu deixo aqui uma ideia. Existem vários modelos de inteligência emocional. Este é o chamado modelo de habilidades. Este modelo olha para as emoções como uma habilidade, é quase uma forma de cognição, uma forma de inteligência, digamos assim. E divide-se em 4 ramos. É a capacidade de nós percepcionarmos as nossas emoções em nós e na outra pessoa. Por exemplo, agora mesmo, como é que nós nos estamos a sentir? E olhando aqui para as pessoas que pelo menos têm a câmara aberta, não é? As outras não conseguimos. Como é que parece, através das expressões faciais, a linguagem não verbal que as pessoas estão-se a sentir? Percepcionar. Utilizar emoções. O utilizar aqui parece que é quase artificial, mas não. Qual é a emoção que é mais adequada neste momento? Por exemplo, para quem não sabe, vou aqui diferenciar 2 emoções. Há alguns estudos que mostram emoções mais positivas e intensas, como alegria, por exemplo, ou até euforia, êxtase, são boas para nós gerarmos novas ideias mais criativas. Vamos supor que nós queremos pensar em algo de forma disruptiva e criativa. Se tivermos nós e outras pessoas num momento, não é, feliz, dinâmico, entusiasta, em regra vamos gerar melhores ideias do que se estivermos mais fechados, mais tristes. Okay? Mas, por exemplo, a tristeza, alguns estudos mostram que aumenta o foco naquilo que nós estamos a ver. Ou seja, aumenta a profundidade de pensamento e de processamento da informação. Então, por exemplo, se vocês estiverem tristes, e depende da intensidade, logicamente, e se olharem para um texto, vocês têm maior capacidade de detectar gralhas desse texto, falhas desse texto. Já tentaram ler alguma coisa quando estão super entusiasmados, não é? Estão a ler um documento, estão entusiasmados, acham que estão a ler aquilo em detalhe? Dificilmente, não é? É mais na diagonal. Portanto, não devemos assinar coisas quando estamos muito entusiasmados, por isso cuidado. Então, cada emoção tem um papel e otimiza-nos para certos processos. Isto é utilizar, ok? A nosso favor. Entender emoções. Há quem diga, não sei se já ouviram falar, isto é um mito, que as emoções por vezes vêm do nada. Não. As emoções têm uma origem, ou um conjunto de origens, depende logicamente da teoria, mas existem gatilhos, existem momentos, existem fatores que fazem criar aquela emoção. Já repararam que se alguém chegar ao pé de vocês e vos insultar, dificilmente sentem alegria. O mais provável é sentir raiva perante a pessoa, por exemplo. Não é? Se vocês não tiverem conseguido fazer alguma coisa, estão atrás de um objetivo e não estão a conseguir, aí em princípio vocês sentem frustração. Então existem gatilhos a entender a causa destas emoções e entender as consequências. E isto leva a tal granularidade emocional que eu falei. E no fim, gerir emoções. E nem sempre, isto é muito importante, é necessário gerir emoções. Gerir não é controlar. Eu deixo aqui uma nota. Também há investigação que mostra que as pessoas têm maior necessidade de controlar emoções, é o chamado need for control, em inglês, a necessidade de controlo, tem piores resultados também a nível de bem-estar psicológico. Quer estar sempre a controlar as emoções, não estou a conseguir gerir o que estou a sentir, eu tenho que anular esta tristeza, eu tenho que diminuir esta ansiedade já. E a Bárbara depois vai falar certamente, não é? Vocês vão ter aqui uma excelente experiência. Então esta necessidade de controle, cuidado, por vezes é aceitar a emoção, é normalizar, ok? É manter-nos com a emoção. Então são os 4 ramos que nós conseguimos trabalhar a nossa inteligência emocional. É como o Diogo disse aqui no chat, muitas vezes passa por aceitar a emoção e acolhê-la. E por vezes é isso, a aceitação já dissipa o próprio processo, não é? Então vamos pôr isto em prática, estes 4 pontinhos, e vou precisar da vossa colaboração para isso. Vamos para o percepcionar. Eu vou colocar um vídeo e depois digam-me se tem um som, façam-me assim um ok, um fixe aqui no vídeo, só para eu não parar. E eu quero que vocês estejam atentos e digam-me qual é a emoção
que acham, e vão escrever no chat, que esta pessoa, este soldado, está a sentir. Vamos a isso. You know, we've been here a while. We need to get out of here soon. We got a lot of eyes on us, James. We need to get out of here. That's not gonna happen. They're communicating with your cameraman. This is real bad, man. Então, já agora, uma lição muito importante e que leva à empatia. Entender que não há, embora existem padrões para sentir emoções, muito importante, há um padrão avaliativo que nos faz sentir uma emoção, não há emoção certa a se sentir em cada momento. Por vezes há aquele julgamento, tu devias estar triste, ou tu devias estar irritado com isto, ou porque é que não estás assim? A experiência emocional é de cada um. É a primeira lição. Segunda, podemos experienciar múltiplas emoções. Há pessoas que dizem assim, ou gostas ou não gostas, decide. Não é? Não. Podemos ter... Isso é para dar a nota que, quando eu falo qual é a emoção que está aqui representada, é a emoção mais provável de estar aqui representada. Ou seja, não quer dizer que quem diga aqui, por exemplo, stress, medo, angústia, não esteja, que esteja errado. Okay? Mas é mais representativa com base no conhecido. Aqui seria a ansiedade. Qual é a diferença entre ansiedade e medo, já agora? O medo é uma emoção mais que se refere a ameaças imediatas. Okay? Aqui mesmo à nossa frente, imediatas, reais, imediatas. A ansiedade deve-se mais a antecipação de situações, então ameaças futuras e também ambíguas, mais incertas. E se repararem, ele não sabe, está aqui o soldado, se alguém é inimigo ou não, e se for inimigo de onde é que vem, estão a ver? É incerto, é ambígua e não é já imediato. Se alguém tivesse a apontar uma arma à frente dele, tivesse focado nele, seria medo. É aqui um pouco a diferença. Okay? Segundo, utilizar. Vejam bem, esta pessoa está aqui em stress, está irritada, depois começa a experienciar raiva perante a emoção e vamos ver como é que ele utiliza essa emoção. Pronto, isso era um anúncio. Não aconselho fazer este tipo de utilização das emoções. As emoções são um guia de informação, dão-nos informação sobre o mundo, sobre nós e sobre o mundo, e são um guia da ação. Okay? Fazem-nos querer agir de dada forma. Nós, quando estamos a sentir raiva, por exemplo, queremos atacar o objeto-alvo da raiva. Não é? A raiva é experienciada perante agentes humanos, mas também há quem estude também agentes não humanos. Não é? Neste caso, impressoras. Pode ser um agente não humano. Okay? Sentir raiva. E raiva faz-nos querer atacar esse objeto-alvo. Não é? Para nos defender. Entender as emoções. Eu vou colocar aqui um vídeo que eu coloco muito, que é sobre a porta dos fundos. Eu quero que vocês vejam isto. Não sei se depois quem já viu este vídeo, mas acho que é muito representativo. Vejam este é de uma empresa. Este colega de camisa preta é o Pedro. E o de camisa branca que está aqui de costas é o Jorge. Isto supostamente o Jorge é a primeira vez que está a trabalhar na empresa. Começou a trabalhar, o Pedro esteve de férias, vem de férias, vejam a interação entre eles. E depois escrevam que emoção é que acham que o Pedro, de camisa de preta, está a sentir e porquê. Ok? Entender a causa. Porquê esta emoção e porquê. Vamos a isso. Isso aí. Como foi seu final de semana, Pedro? Muito bacana, foi legal, divertido. Show! Show.
Que? O meu foi muito legal também. Eu fui pra Sepetiba com os meus pais comer peixe. Olha só que legal. Show! Show. Show! Show. Show! Então, cara, eu tenho que trabalhar aqui, então... Manda brasa! Tá fazendo o quê, Pedro? Pedro, tá fazendo o quê? Porra, cara, eu tô trabalhando. Eu também! Não. Pedro! 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 Caralho, o que foi, cara? O que você tá fazendo? Tomando café. Nem precisa tomar café aqui que nem um papagaio de pirata, porra, no meu ombro. E alguém acordou do lado errado da cama. Ok, é um colega excepcional, todos nós gostaríamos de ter quando voltássemos de férias. Digam lá que emoção é que acham que ele está a sentir e porquê. Estamos no ramo de entender. Isto que eu estou a mostrar, nós podemos e devemos utilizar no dia a dia, ok? Logicamente, ao início não é assim tão simples, é porque nós não estamos habituados a ter este olhar sobre estes 4 ramos, mas quanto mais utilizarmos, mais fácil se torna, não é? Mais natural se torna. Que é esta capacidade de nós, ok, como é que eu me estou a sentir? Eu e as outras pessoas, ou outra pessoa à minha frente, percepcionar. Depois utilizar, esta emoção é boa para aquilo que eu estou a fazer agora, ok? Eu acho que é útil. Depois entender porque é que será que esta emoção surgiu e o que é que pode acontecer se não for gerida, e depois o gerir que nós vamos falar a seguir. Esta é a ideia que eu depois vou resumir no fim, para não roubar aqui muito tempo, que já estou aqui no meu limite. Então, Joana, então isto é até à noite, vamos lá. Se me metem aqui, deixam-me falar. Encomendamos aqui pizza, mas depois já há mais pessoas para falar. Vamos ler. Então, Alexandre, irritação por estar constantemente a ser incomodado. Ótimo. Mariana diz surpresa. Ana, o Pedro está irritado porque o colega está desfocado. Confesso que às vezes me acontece. Pois. Raiva por ser interrompido constantemente. Raiva está a ser incomodado e o seu espaço não está a ser respeitado. Irritado porque percebeu que vai passar a ter um colega chato. A emoção mais representativa aqui será... A Rebeca disse frustrado já agora. Porque ele não está a respeitar os limites. Estão a ver? Frustrado, irritado, raiva. São emoções primas, mas são diferentes. E esta granularidade, este entendimento das emoções dá-nos maior riqueza. Então, a Mariana disse ira. Então vamos ver. A emoção mais representada aqui, ou mais representativa, seria irritação. E porquê? E vou dizer porque não raiva, ou porque é que poderia ser raiva, mas eu coloquei, a meu ver, que é irritação. A irritação define-se quando nós temos um desejo e que alguém está-me a impedir de satisfazer esse desejo. Alguém está a impedir de satisfazer esse desejo. Qual é o desejo do Pedro durante este certo? O que é que ele quer fazer? O que é que ele está a tentar fazer? Focar, trabalhar. Ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar, tem coisas para fazer. Então o desejo do Pedro é trabalhar. E o Jorge está a impedir que ele satisfaça isso. E vejam bem, o Pedro utiliza estratégias de regulação emocional. Ao início disse, olha, eu tenho que trabalhar. Depois viu que isso não deu, fez o quê? Pôs os microfones, pôs aqui os auriculares. E depois agora foi mais assertivo e até agressivo com ele. A dizer, epá, para de me incomodar. Então a irritação faz-nos querer comunicar o nosso desconforto. A raiva surge quando nós consideramos muitas vezes que aquele comportamento é intencional. Se ele considerar que o Jorge está a fazer de propósito, a querer mesmo incomodá-lo, ele pode sentir mais raiva. Se ele acha que não é intencional, que é apenas... pronto, é assim. Não se está a perceber. É mais irritação do que raiva. Mas logicamente também pode ser raiva. Ira. A ira é a mãe da raiva. Aliás, é mais a avó. Porque há a raiva, há a fúria e há a ira. Ok? A ira define-se muitas vezes como raiva descontrolada, não gerida. Ou seja, é quando nós partimos muitas vezes para a agressão ou dizemos coisas que nos arrependemos. Eu acho que não chegou ainda a esse ponto, ok? Mas, mais uma vez, não é a experiência correta, é a mais interpretada nesse aspecto. Então, próximo é gerir. O que eu vou colocar aqui é uma brincadeira, mas para perceber que nós todos gerimos de várias formas. Agora, vejam bem o que é que acontece. O Jorge, o novo colega, lembra-se? O colega chato é o nome do vídeo, o colega chato. Não estou a julgar, estou a ser pouco empático, mas é o nome do vídeo. O Jorge recebe uma videochamada do chefe de ambos. E vejam bem o que é que o chefe comunica
e imaginem o que é que isso faz o Pedro sentir e vejam bem o que é que o Pedro faz. Isto é cómico, não é? Vamos a isso. Pedro tá aí? Tá sim! Que bom, boas notícias. Vou mover vocês dois para um setor novo. Criei um setor de novos negócios. Só vocês dois, juntos, para sempre, como um time, inseparáveis. Siameses, Hermes e Renato, Bebeto e Romário, Rodrigo e Ricardo Piologo, juntos 24 horas por dia trabalhando. Só vocês, Pedro e Jorge. Jorge e Pedro, o futuro da empresa. Apetece às vezes. Então, isto para dar a nota, isto é Pedro, uma tá aí? slide, que é aqui a frase do nosso querido português neurocientista António Damasio, que ele diz: nós não somos máquinas de pensar que sentem, nós somos máquinas de sentir que pensam, que é diferente, ok? Então nós não somos seres pensantes que por acaso sentem. Nós primeiro sentimos e depois pensamos. O nosso pensamento é influenciado também pelas nossas emoções. Então quero-vos deixar esta nota, que a competência de inteligência emocional é cada vez mais importante nas nossas vidas, a vários níveis, e principalmente para a nossa saúde mental. E uma das formas que vocês podem desenvolver esta competência para aumentar o bem-estar psicológico é através da utilização destes 4 ramos. E eu vou resumir estes 4 ramos, vamos pôr no dia a dia. Então vamos pôr que nós chegamos a casa, tivemos um dia muito difícil, estamos estressados, não é? Então chegamos a casa, o primeiro ramo é percepcionar. Como é que eu me estou a sentir? Estou-me a sentir estressado, não é? Entro em casa e vejo que alguém está triste, ou outra pessoa está mais abatida, ou outra pessoa também está irritada. Por vezes entramos em casa, vemos as pessoas, mas não vemos como elas se sentem. Aliás, o Sherlock Holmes, acho que o Sherlock Holmes, acho que todos nós já ouvimos falar, não é? Ou lemos, ou ouvimos alguma coisa. Ele tinha um parceiro que era o Watson, que era um médico, o seu adjunto, digamos, Watson. Ele dizia uma frase que era: Dear Watson, caro Watson, ver é diferente de observar. Todos nós vemos, exceto se não tivermos esta capacidade de visão, mas poucos nós observamos. Então é eu chegar a casa, eu percepcionar como é que eu me sinto e as outras pessoas se sentem. Utilizar emoções é o quê? Será que neste contexto que eu chego a casa e vou interagir com a minha família, um stress elevado é uma boa emoção? Não é? A gente sabe que apanham tabela. Quando nós estamos num dia menos bom, quem sofre são as pessoas que nós mais gostamos e quem está em casa e que não tem nada a ver, muitas vezes, a ver com aquilo que aconteceu. Porque as emoções passam de contexto para contexto, não ficam fechados naquele contexto. Então, será que é uma boa emoção até neste caso? Se calhar não. É isto utilizar, eu saber se é bom utilizar esta emoção neste cenário. Entender porque é que eu estou com stress, entender o que é que vai acontecer se eu mantiver estes níveis de stress e entender as emoções da outra pessoa. A outra pessoa está abatida, ok? Porquê que será que está abatida? O que é que será que aconteceu? Isto é a ser empático. É uma empatia mais cognitiva, logicamente, mas também leva a uma empatia afetiva muitas vezes. E depois gerir. Ok, com base nesta informação, o que é que eu faço? Qual é a melhor forma de gerir a minha emoção, gerir as emoções de outras pessoas? E acreditem, eu já ouvi muitos feedbacks quando falo sobre estes processos, que parece que nós tornamos mais robôs, não é? Isto não é menos humano. Em vez de sentirmos a emoção, estamos aqui quase a racionalizar. Deixa-me dizer que todos nós fazemos aquilo que aprendemos a fazer, não é? Seja uma preparação genética, seja uma experiência cultural, uma experiência familiar. Tudo o que nós fazemos não é que seja natural, é natural porque foi aprendido assim. E nem sempre aprendemos da melhor forma. Aprendemos com aquilo que nos ensinaram e com aquilo que conseguimos aprender. E há melhores formas de fazer as coisas. E antes de ser inundado por uma emoção, vamos pôr o stress, não conseguir gerir essa emoção, não ter consciência sobre essa emoção, como a Alexandra falou, e por isso despeja essa emoção das outras pessoas, e leva a maiores conflitos, e leva a maiores sentimentos de culpa muitas vezes, e a um pior bem-estar psicológico, versus entender melhor as minhas experiências emocionais, ser mais empático com as mesmas e geri-las melhor, eu penso que tornamos mais humanos nesse segundo ponto, não é? Pelo menos é a minha visão. Então despeço-me de vocês aqui com esta ideia, okay, de utilizar aqui esta competência a vosso favor, que vão ver que muda muita coisa. Obrigado, foi um prazer e estou aqui aberto a questões que possam ter. Obrigada também, Paulo, foi uma excelente e divertida também intervenção. Obrigada também pelo tempo que foi cumprido, não é? Portanto, o Paulo não só tem inteligência emocional, mas também temporal, não é? Tenho telemóvel que eu sei que não, eu estou Ok. aqui com regras no bebé de fundo, mas vou acompanhando o tempo para não desrespeitar o tempo dos outros oradores e das pessoas que estão. Ok, mas foi muito bom, Paulo, obrigada. E agora o Paulo será vosso, não é? Para vocês terem aqui um momento de fazerem questões mais diretas. Portanto,
Força aí, aproveita. Se posso começar, Paulo, parabéns pela brilhante apresentação, realmente muito insightful. Realmente, estava aqui a pensar nesta questão da gestão das emoções e o que o Paulo estava a falar, que é a dado momento, quando nós não conseguimos identificar qual que é a emoção, ela depois acaba por resvalar para a ansiedade. Por exemplo, o stress, que às vezes é tão difícil, mas qual é que é a diferença entre o stress e a ansiedade? Às vezes o stress começa com stress, mas depois gera a ansiedade porque a pessoa não sabe lidar com aquilo. Claro. Pronto, gostava de ouvir aqui um bocadinho, assim, alguma ideia mais detalhada que tenha sobre isto realmente. Ou seja, ao não praticarmos o que estava a referir, de gerir a emoção, ao não saber até identificá-la, ainda mais a montante, ou jusante, não, indo mais a essa, não sabendo a origem, depois pode resvalar para a ansiedade. Sem sombra de dúvida. Aliás, e depois já aqui debate se a ansiedade é emoção ou não é emoção, mas a ansiedade é quando nós sentimos assoberbados para alguma coisa, quando nós sentimos que aquele estímulo ou estímulos que nos estão a chegar são muito exigentes para os recursos que nós temos. Ok? É quase uma. O nosso cérebro compara a exigência dos estímulos aos recursos que nós temos para dar resposta. Mas pode não ser uma ameaça que está aqui, é apenas uma sobrecarga, digamos, ao nosso organismo, que o nosso corpo tem que dar resposta. E sim, o stress leva, porque o stress leva à ativação fisiológica do nosso organismo e que potencia outras emoções com alta intensidade fisiológica, como a ansiedade, por exemplo. E ao contrário, eu estou ansioso e posso sentir stress ao mesmo tempo. E é muito importante isso, porque se eu entender o que é que a emoção me diz, é quase como se fosse aqui uma forma de inteligência, mas mais rudimentar, mais indireta. Eu consigo, com base nessa informação, utilizar a meu favor. Exemplo. A ansiedade é diferente do medo. Há pouco estava, quando coloquei o vídeo, há quem tenha dito medo. Por exemplo, o medo, a grande função do medo é fazer-nos responder naquele momento imediato, protegendo-nos da ameaça. Como? Ou fugindo, não é? A tal resposta de luta ou fuga, ou atacando, ou congelando. Mas é naquele momento o que é que eu faço? E otimiza-me processos, supostamente, biologicamente vantajosos, para responder. A ansiedade é diferente, porque a ansiedade, como é como uma ameaça mais incerta, futura e ambígua, o grande propósito é monitorizar, escanear o meio ambiente à minha volta, a procurar mais informação para entender melhor essa ameaça. Isso dá-me logo outra lição. Ok, é porque quando nós estamos ansiosos, começamos a ruminar e o que é que pode acontecer. Eu estou à procura de mais pistas, mais informações. Só que se eu não tiver este entendimento, o que acontece? Eu vou ruminar e ruminar, ruminar e perco-me nos ICs e fico imergido na ameaça. Em vez de eu dar um passo atrás e procurar informação que me dê mais certeza, menos ambiguidade, para dar melhor com uma ameaça. É quanto mais nos preparamos, menos ansiosos ficamos. Em regra, logicamente, há muitas variáveis. Então, sim, é muito importante entendermos. E aquela brincadeira que eu disse de estou-me a sentir bué da bem, bué da mal, isto foi. É algo que eu falei há uns meses, já uma amiga minha que é professora de Psicologia da Universidade de Lisboa, ela trabalha com adolescentes e disse isso. Paulo, os jovens cada vez mais têm duas emoções, é o bué da bem e o bué da mal. E o bué da mal pode ser irritado, frustrado, ansioso, triste. E se eu não sei o que é a emoção, como é que eu vou gerir o processo? Não. Então sim, é importante ter esta literacia e granularidade para nós conseguirmos lidar melhor com as emoções. E o facto de apenas de só entendermos a emoção, já normalizamos. Tipo, tu és isto. Não é? Ok, mais certeza, mais certeza. Muitas vezes a grande dificuldade é a falta de certeza sobre o processo. Aliás, emoções que se assentam na incerteza, em regra, são mais difíceis de gerir do que emoções que assentam na certeza. Exemplo, raiva é uma emoção com muita certeza. Eu se direcionar a raiva para alguma coisa, gritar, atacar alguma coisa, a raiva dissipa, muitas vezes. A ansiedade não é assim tão fácil. Não é? Permanece, permanece. Pronto. Boa. Boa questão. Temos Mais aqui outra questão no chat da Mariana. Ela pergunta se a ansiedade é considerada uma emoção secundária, Paulo. Mariana, tínhamos estado aqui uma aula sobre teorias sobre as emoções. E há quem defenda emoções, e para quem não sabe, de emoções secundárias, por exemplo, existem as básicas ou primárias, alguns chamam, que é quase aquelas que são inatas, que existem quase uma assinatura neurofisiológica de como se experienciar uma emoção, ou seja, a raiva tem este padrão, a tristeza tem este padrão, depois há outras que fogem. E há quem diga que as secundárias utilize, é porque eu não sei qual é este secundário, a secundário como uma emoção que está atrás de outra. Por exemplo, muitas vezes as pessoas mascaram a tristeza com raiva.
Nunca vos aconteceu, vocês estão tristes com alguém, mas com uma tristeza que passa quase uma mensagem, vocês sentem-se inferiores e é supostamente uma emoção mais fraca se transmitir, vamos supor, eu meto o papel de raiva, a máscara de raiva e parece que estou irritado com a pessoa, mas estou triste com a pessoa. Então a raiva é emoção secundária, nessa teoria das emoções secundárias, etc. Agora, dando um passo atrás, hum, se nós olharmos por uma ótica que existem emoções básicas, quase que são imediatas e nascem connosco, a ansiedade não é considerada, digamos, básica, é da família do medo, ok? Agora, a meu ver, há tanta teoria, eu acho que mais vale olhar para as emoções como emoções, ponto final, que têm a sua função e têm a sua tendência de ação e que nos passam uma mensagem e algum conhecimento sobre o mundo, ok? São secundárias ou básicas, depois depende aqui das teorias. Até porque há teorias que dizem que existem desde 3 a 8 ou mais emoções básicas. Também não há consenso sobre isso. É uma excelente questão, mas pronto, não há uma resposta certa para dar. Boa. Posso colocar uma? Paulo, muito obrigada, adorei e gostaria de perguntar se há alguma forma de aprendermos realmente como identificar as diferentes emoções, porque há algumas, até normalmente nós as identificarmos verbalmente, mas pelo aquilo que estava a descrever, realmente, dentro, por exemplo, da ansiedade ou dos medos, às vezes não consigo identificar e se calhar pode estar a tristeza. Como é que conseguimos identificá-las? Em termos de aumentar, digamos, a literacia emocional, uma das formas iniciais que nós podemos fazer é uma forma simples, eu vou ao Google, por exemplo, isto é um exemplo, pode parecer pouco, mas é assim que se faz, coloco o nome de uma emoção e à frente definição, e vou a 2 ou 3 dicionários, e vamos ver que vemos definições diferentes e padrões, e entendemos os padrões e as diferenças entre emoções, e aí já conseguimos entender melhor o que é que cada emoção significa. Agora, isto é a resposta ao primeiro ponto. O segundo ponto de como é que eu sei que emoção é que está atrás desta emoção, isso já requer muitas vezes um acompanhamento especializado, alguém nos guie nesse processo. Porque nós fazemos este processo sozinho, sem digamos, um ponto de partida, sem conhecimento, torna-se muitas vezes difícil. Então, por exemplo, um acompanhamento especializado nesse sentido, existem terapias focadas até nos processamentos e esquemas emocionais, em que nós vamos conseguindo entender o que é que está por trás e por trás, mas muitas vezes precisamos de alguém que nos guie nesse sentido, porque nós avaliarmos a nós próprios temos muitos pontos cegos, né? Nós somos um observador e o sujeito observado. E por vezes impedimos de aceder realmente à emoção que estamos a sentir. Mas quanto mais autoconsciência nós formos desenvolvendo, mais atentos ficamos a essas nuances e vamos entendendo melhor as conjugações das emoções e o que é que significa o quê. Mas muitas vezes ao início é preciso este acompanhamento mais especializado. Obrigado. Bom dia, posso só fazer uma questão, Margarida? Eu não sei se a minha câmara está a funcionar ou não, porque eu não me vejo, portanto não sei. Está. Pronto, não me consigo visualizar. Desde já, obrigada pela explicação, bastante esclarecedora também. A minha questão é, mais do que eu gerir, a minha questão não é tanto para mim, é ter alguém que eu estou a gerir neste momento, por exemplo, na minha equipa. Eu sei que tem crises de ansiedade, que é uma pessoa ansiosa, está em psicoterapia, está tudo ok, está a fazer um bom trabalho. Contudo, como é que eu poderei, de melhor forma, centrar a pessoa, porque sinto presencialmente que é uma pessoa ansiosa, que se descontrola, que se desfoca, e como é que eu poderei, de uma melhor forma, chegar à pessoa e poder tranquilizá-la naquilo que eu posso fazer como sua chefia. Esta é a minha questão, para o outro mais. É uma excelente questão e nestes temas nunca há sempre uma resposta única e a resposta certa, e é sempre, depende do contexto, depende da pessoa, como é que a pessoa reage, diferenças individuais da pessoa. Agora, assim de forma genérica, e se ela já está a ter um acompanhamento especializado, ótimo, isso é o primeiro passo. Eu acho que é permiti-la sentir isso, ou seja, dar o à vontade dela poder experienciar essas emoções, porque sentindo a ansiedade muitas vezes e sentindo que então há coisas que podem acontecer, ameaças incertas, mais ou menos ambíguas, e se eu sentir que estou de alguma forma pressionada, ou em risco, ou em causa, ou se falhar esta consequência pode surgir, isto tudo vai maximizar, digamos, a minha percepção de ameaça sobre as coisas.
Então o facto de muitas vezes permitir a pessoa sentir, normalizar as coisas, dar o apoio, dar o tempo que é necessário e ir acompanhando essa pessoa, por si só já ajuda imenso. E por vezes nós não nos apercebemos o quanto estamos a ajudar as outras pessoas. Ou seja, podemos estar a dar os passos corretos, vamos imaginar que é o que estás a fazer, mas achas que não está a ser suficiente. Agora a comparação é, e se não desses esses passos suficientes, como é que ela reagiria? Não é? Se exigisse, se não desses espaço, se criticasses, se não fosses empática, não tens a forma de comparação, e espero que não é? Da outra Margarida, como é que seria? Então muitas vezes parece que não estamos a fazer nada, mas estamos. Então é isso, é permitir, dar espaço, estar com a pessoa, deixá-la falar, mostrar que está tudo bem. E é um processo gradual, porque para nós cairmos basta um momento, não é? Para nós entrarmos numa grave depressão, numa crise qualquer, teremos uma fobia, um estímulo. Para recuperar, já é uma reconstrução. E a reconstrução leva tempo, muitas vezes. Ok, muito obrigada. Acho que estou num bom caminho. Obrigada. Eu já estou a ajudar alguém. Isso para mim já é importante, porque já alguém me ajudou a mim. Obrigada. Obrigado pela partilha. Temos também ainda, Paulo, um comentário, questão, em simultâneo, da Helena Torres. Então ela diz-nos: o ser humano é um animal de imitação, como tu tinhas referido. De que forma é que esta carga social que nós carregamos pode impactar a nossa capacidade de gerir as emoções e de perceber os outros? Estou só a tentar entender melhor a questão. A carga social que carregamos impacta a nossa capacidade. Ou seja, a forma como nós experienciamos as emoções ou como é que nós somos influenciados pelo meio social, é isso? Helena, se puderes dar aqui Conseguem perceber? Consigo. Pronto, nós somos seres sociais, não é? E carregamos esta carga de transportamos aquilo que fomos vendo ao longo da nossa vida e do nosso processo de socialização. E eu penso que isso depois impacta também na forma como nós lidamos connosco próprios e com os outros. Mas é uma carga que nós trazemos e que muitas vezes não temos consciência dela, não é? E que nos está nos constrangimentos e que nos pronto, essa reflexão. Não, é uma ótima reflexão. Nós não nos conseguimos dissociar do contexto onde nós nascemos, não é? O contexto familiar, o contexto social, e muitas vezes não nos apercebemos. Existe um termo em psicologia que é o realismo ingênuo. Alguns aqui são da área da psicologia, já ouviram falar, outros não. E o realismo ingênuo diz que nós vemos a realidade de forma subjetiva, com base nesses vieses todos, etc., mas achamos que vemos a realidade de forma objetiva. E as pessoas têm uma ideia diferente da nossa, ou estão errados ou mal informados. Mas cada um tem esta ideia. É porque nós vemos aqueles debates, até temas polémicos, às vezes como o aborto, a eutanásia, não sei o quê. Quer dizer, temos pessoas inteligentes dos dois lados dos argumentos, mas achamos sempre que os outros são idiotas, ou não são informados, ou não estão a ver as coisas bem. Nós é que estamos. E é a mesma coisa neste fenómeno até da empatia. Nós estamos a ser influenciados por vários fatores que não sabemos. E a empatia, embora seja um mecanismo que muitos animais têm, não só os animais humanos, ok? Também não humanos também têm, é algo que nós podemos ir desenvolvendo. Okay? E uma forma de desenvolver, por vezes, há várias formas de desenvolver a empatia, desde maior contato com pessoas que nós temos a tendência a ser menos empáticos, okay? Mais experiências de vida com essas pessoas, partilha de histórias. Uma forma de sermos menos empáticos é desumanizarmos a outra pessoa, olharmos para as outras pessoas como objetos, muitas vezes, não é? Pessoas fora do nosso grupo social. Achamos quase que são menos humanas, têm menos emoções, também está relatado. Nós achamos que essas pessoas têm menos emoções, menos experiências emocionais, tornamos elas menos humanas e dessa forma conseguimos ficar menos empáticos sem nos sentir culpados. Porque não são tão humanas como nós, digamos assim. Então nós interagimos, entender que cada pessoa é uma pessoa, tem as suas experiências emocionais, conectam-nos mais. E por vezes temos de ter este trabalho consciente para trabalhar coisas que transportamos que não nos estão a ajudar, se calhar, a ser tão empáticos. Muito obrigada, Paulo.